Olá, pessoal! Dando início, então, à segunda parte da aula sobre a crítica de SAF e seus primeiros desdobramentos. A gente vai entrar na discussão sobre estruturas de mercado. A gente pode pensar estruturas de mercado em três sentidos distintos. O primeiro, da teoria neoclássica, que refere às características mais aparentes desses mercados, como o número de empresas e a existência de bens homogêneos e diferenciados. Um segundo sentido é o sentido dentro da organização industrial, né, a OI, que é um enfoque estrutural em contraposição à discussão mais comportamental das teorias da firma. E aí a gente vê os teóricos Bain e o Silas Labine. Nesse caso, as características da estrutura de mercado assumem um papel predominante. É com esse enfoque que a gente tem tentativas de interpretação teórica partindo do modelo estrutura, conduta e desempenho. E um terceiro sentido, que ele não se desassocia totalmente do sentido da OI, é a ênfase na evolução da estrutura frente às condições de concorrência, que abrangem os fatores responsáveis pela transformação dessa estrutura. E aqui a gente tem o Steindl, que vai considerar ou reconfigurar o instrumental estático, que é o que predomina em uma série de discussões da teoria microeconômica. Pensando em estruturas de mercado, então a gente tem a configuração do mercado, que leva a um padrão de concorrência, e a partir desse padrão de concorrência vai ser estabelecida a lucratividade da empresa naquele mercado. Aqui, a gente continua com a ideia que a concorrência ela não vai ser determinada apenas pela capacidade de fixação de preço. O preço ele é uma variável, mas não a única. E aqui a gente tem, então, paradigma, estrutura, conduta e desempenho. Existe uma estrutura prévia que faz com que as empresas adquiram certa conduta e isso vai afetar o desempenho da empresa. Em termos, mais uma definição bonitinha, o paradigma estrutura, conduta e desempenho é um modelo analítico adequado para se operacionalizar o conceito de competitividade empresarial, desde que sejam incorporados os princípios chaves do ambiente interno, que determinam a estrutura, a conduta, que são as estratégias adotadas, e o desempenho, é o resultado em termos de lucratividade, faturamento e crescimento. Se a gente pegar aqui a teoria de Bain, então ele vai fazer proposições de caráter tanto teórico quanto indicações empíricas, e ele vai destacar a relevância das barreiras à entrada para a formação da estrutura de mercado. A importância das barreiras ela já é discutida por Silas Labine, mas aqui o Bain ele vai deslocar essas barreiras para o centro da análise da estrutura de mercado e da formação de preços. A teoria de preço limite, as empresas oligopolistas não fixam preço visando maximizar lucro a curto prazo, e sim num nível inferior, em que a demanda a longo prazo é inelástica. Então, eles vão buscar um preço mais baixo para garantir um lucro no longo prazo e evitar a entrada de competidores. Então, essa ameaça, eu coloco o preço abaixo para não entrar competidores, essa possibilidade de entrada de competidores, então vai ser importante na determinação de preço. Se essa ameaça não existe, eu posso fixar meu preço maior. A teoria aqui do Bain vai assinalar uma importante abertura para a introdução de uma perspectiva dinâmica de análise de mercado, que é manifestada em dois aspectos. O primeiro é a rejeição da maximização de lucro no curto prazo, né? Então, a gente vai deslocar a análise de formação de preços para o longo prazo, igual eu acabei de falar, e o reconhecimento de que a estratégia das empresas oligopolistas considera a concorrência externa ou potencial. Se eu estou determinando o preço, eu estou considerando se existe a possibilidade de entrar um concorrente e eu estou considerando os concorrentes que já existem, ok? Muito bem. A barreira, no caso aqui, quando a gente pensa em barreira, a gente está falando da capacidade que as empresas oligopolistas podem elevar seu preço acima do nível competitivo,
sem atrair novos concorrentes para sua indústria. Então, se ela tem essa capacidade, é porque existe uma barreira. A firma estabelecida mais favorecida, que tem uma melhor estrutura de custo, ela vai poder fixar uma barreira elevada. Uma firma menos estabelecida, menos favorecida, mas ainda assim estabelecida, ela pode ou não suportar essa barreira e ela pode ou não se manter no mercado. Quais são as tipologias de entrada, segundo o Bain? A entrada fácil. Então, as firmas estabelecidas não têm nenhuma vantagem de custo, então elas não estabelecem barreiras. A gente pode ter uma entrada ineficazmente impedida. As firmas estabelecidas conseguem maximizar o lucro no longo prazo e vão fixar um preço de modo a impor uma barreira, só que essa barreira ela é facilmente rompida pela entrante mais favorecida. A gente pode ter uma entrada eficazmente impedida, então as firmas estabelecidas maximizam o lucro no longo prazo e fixam um preço de modo a impor uma barreira que não pode ser rompida. E a entrada bloqueada, as estabelecidas conseguem maximizar o lucro a longo prazo e fixam um preço de modo a impor uma barreira tão elevada que nem surgem potenciais entrantes no mercado. Quais são as vantagens que sustentam essas barreiras? Vantagem absoluta de custo, vantagem de diferenciação de produtos e economias de escala. Se eu tenho economia de escala, se eu tenho vantagem absoluta de custo, se eu tenho vantagem em termos de diferenciação do produto, eu tenho condições, ou existem condições no mercado de as barreiras serem sustentáveis. No caso da entrada de um potencial entrante, se ocorrer uma manutenção do nível da produção das já estabelecidas, então eu tenho um nível de produção já estabelecido e entra mais alguém, né? Que também vai ter um nível de produção. Isso vai gerar uma superprodução na indústria, né? A maior oferta, o preço reduz, gerando uma guerra de preços. Como há uma estabelecida mais favorecida, essa que é mais favorecida, ela tem vantagens de custo, por exemplo, ela consegue sustentar essa guerra de preços por mais tempo. Né? E dependendo de quanto tempo ela conseguir sustentar essa guerra de preços, ela pode até chegar no limite de eliminar as concorrentes. A entrante, por mais bem favorecida que seja, ela nunca vai ter as mesmas condições que a que já está estabelecida, né? Que já conhece o mercado, já está instalada no mercado. Então, se a gente passa a partir do princípio que o postulado de Silos é válido, né? E lembrando, o postulado de Silos é uma suposição de que as firmas estabelecidas vão manter o nível de produção após a entrada de um novo concorrente, a entrada seria bloqueada caso as economias de escala da estabelecida mais favorecida fossem muito grandes. Então, se eu tenho uma vantagem muito grande, uma economia de escala muito grande, a entrada já fica bloqueada, porque a entrante sabe que eu vou ter condição de manter minha produção, mesmo num limite, de ampliar minha produção. Isso me daria vantagens de custo e eu conseguiria sustentar a guerra de preço e eliminá-la do mercado. Assim, em mercados oligopolizados, o acesso à economia de escala vai ser um principal elemento do processo concorrencial, né? Porque ele vai ser uma forte medida de garantia da existência de barreira. Então, ele vai ajudar na manutenção da barreira à entrada. Em termos de conquistas, o modelo de Bain ele é interessante porque a determinação de preço ela é levada para o longo prazo. O oligopólio vai possuir seus próprios instrumentos de definição do padrão de competição, né? Então, a gente tem economia de escala, mas não só. E a concorrência não vai estar resumida à fixação de preços. Então, os preços maximizando o lucro no longo prazo são uma variável, mas não a única, né? Com destaque para as barreiras à entrada. Então, aqui a gente tem as economias de escala, poderia ser a diferenciação de produto, enfim, levam à existência de barreiras à entrada,
Essas barreiras à entrada permitem uma manutenção da estrutura de mercado, e essa manutenção da estrutura de mercado leva à maximização dos lucros no longo prazo. Okay? Esse é um resumo. Pensando na teoria agora proposta por Steindl, a gente tem o quê? A análise de Marshall, ela vai ser conduzida em termos de firma representativa, né? Então, lembra, nas micros a gente vê sempre a firma representativa ou consumidor representativo, mas no caso aqui a gente está pensando em termos de firma, certo? A firma representativa, cujo tamanho e oportunidades são consideradas metas para atrair os esforços das recém-entrantes. Então, se as firmas são todas iguais, a entrante vê aquela firma que já está instalada, vê as vantagens, vê o lucro, ela vai ter como objetivo atingir aquelas mesmas condições. O Steindl, em 54, vai ter como propósito inicial mostrar que a tentativa de substituir a análise da estrutura da indústria como um todo pela da firma representativa é enganosa, porque ela encobre a dispersão real de custos e condições competitivas, né? Porque se são todas iguais, todas as firmas são iguais, existe uma representativa, a gente não vai ter divergência, vantagens em termos de custo, vantagem em termos de produto, vantagens em termos de economia de escala, ok? E o Steindl ele vai destacar especialmente o conceito de capacidade excedente. Então, 3 conceitos importantes: o excesso e utilização da capacidade produtiva, rigidez de preços e margens de lucro e acumulação interna às empresas de lucro. Então, no modelo do Steindl, ele determina que a capacidade ociosa ela não deve ser explicada em termos de economia de escala. Ok? Essa capacidade ociosa ela seria deliberadamente planejada para evitar variações na lucratividade. Então, numa fase ascendente do ciclo, eu posso elevar minha produção, né? Isso não implica em elevação de custos, elevar preço e elevar lucro. Numa fase descendente, uma vez que existe economia de escala, então é produção elevada, dado custos constantes ou decrescentes, o preço pode se manter fixo. Então, tendo capacidade ociosa, eu posso regular essa minha produção de modo a manter a minha lucratividade. O excesso de capacidade faz com que então os preços sejam rígidos, mesmo em períodos de queda na produção e na demanda, de modo que a lucratividade, então, ela não vai estar ligada apenas ao preço, já que esse tem tendência a permanecer rígido, mas esta capacidade excedente que permite essa manutenção realizada pela firma. A capacidade excedente, então, ela vai funcionar como uma barreira de entrada, né, em virtude da economia da escala, determinando tanto a lucratividade quanto a estrutura do mercado, porque se ela funciona como uma barreira de entrada, ela garante a restrição à entrada de empresas até certo ponto. Então, aqui, o objetivo da firma vai ser maximizar lucros no longo prazo. Para manter a lucratividade rígida, ela opera com capacidade excedente. Isso permite a construção de barreiras à entrada. E, a partir disso, ela consegue maximizar lucros no longo prazo, mantendo-se uma estrutura oligopolista, né? Então, restringindo o número de empresas nesse mercado. As implicações do modelo quais são? Primeiro, as firmas elas são blocos de acumulação de capital, no nível micro, e essa acumulação pode ser de 2 tipos, ou interna, quando as barreiras à entrada são baixas, e pode ser que ocorra a entrada de uma empresa entrante mais favorecida, a firma ela vai buscar crescer dentro do próprio mercado. Se a acumulação é externa, então existem barreiras elevadas e a entrada está impedida, nesse caso a firma ela vai crescer para fora do mercado e vai buscar diversificar a sua produção. A nível macro, quais as implicações? O crescimento das empresas oligopolistas amplia a capacidade de produção excedente global. Ampliando a capacidade excedente global, gera uma queda nos investimentos em capital, queda no produto global e consequente estagnação econômica geral.
Então, a proposta, né, a partir do modelo proposto por Steindl, ele chega que o capitalismo oligopolista tenderia inevitavelmente a uma estagnação em virtude dessa existência de capacidade produtiva excedente. Os aspectos positivos do modelo vão ser que as firmas elas atuam ativamente na determinação da sua estrutura de mercado, a partir do seu nível de lucro, da sua capacidade excedente. A conduta competitiva das firmas modifica a indústria e a permite crescer, então a maneira como ela reage a um possível entrante e, a partir da capacidade ociosa e da economia de escala, permite com que ela modifique a indústria. E há implicações macro das decisões micro, né? Os modelos que a gente viu até aqui, basicamente, estudavam apenas a questão micro. Aqui ele vai um pouco além e tenta analisar e obter as implicações macro da proposta do modelo micro que ele apresenta. Em termos de lucratividade e volatilidade, voltando para Bain e Silos-Labine, a gente se pergunta se tem alguma relação entre lucratividade e a concentração, ok? Então, a gente tem lá no Bain e no Silos-Labine, né? Os dois tratam da questão das barreiras. A questão das barreiras impedindo a entrada ou regulando a entrada, e essa entrada, esse controle de entrada de novas empresas, permite que a empresa mantenha, que a firma estabelecida mantenha sua lucratividade e garanta uma certa concentração do mercado. Porém, os estudos empíricos, nesse caso, vão ser inconclusivos. E existe um problema lógico da determinação de causalidade. Se X determina Y, se Y determina X. É a concentração que determina a lucratividade determina a concentração, enfim, por exemplo. Ok? Os modelos estatísticos também, nesse caso, vão apresentar uma grande endogeneidade. Então, as variáveis, elas se relacionam muito entre si. O modelo de Steindl tenta deixar isso mais claro. Muito bem. Aqui a gente ressalta de novo a importância de abandonar a matriz marshalliana, né? Então, o duopólio, competição perfeita e monopólio, né? Já que a gente está trabalhando no mercado oligopolista como principal mercado observar na realidade. E a estática comparativa também, né? Tentar a busca por um modelo mais dinâmico. E o Steindl vai fornecer uma base para essa tarefa, né? Fazendo a ponte necessária entre a análise micro e a macro, a empresa como um organismo vista, né? Como um organismo de acumulação de capital e a concorrência sendo um processo intrínseco a essa lógica de acumulação e de concentração de mercado. Ok? Muito bem. A referência dessa segunda parte vai ser os capítulos 3 e 4, item 4.1 do texto do pós. É só isso. Até a próxima.